Eu vou dar um exemplo para vocês de como montar um ciclo de estudos. Então vamos lá, ó. Esse daqui é um edital hipotético de um concurso, tá? E a gente tem essas matérias aqui, ó. São 6 disciplinas que eu coloquei aqui para vocês. Direito constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, informática e inglês. Então, nesse concurso vão ser cobradas essas 6 disciplinas. Aqui é a quantidade de questões que eu tenho e aqui o peso de cada uma dessas disciplinas na prova. Supondo que vocês estudem 12 horas por semana, como vocês dividiriam o tempo entre essas 6 disciplinas? 2 horas para cada? É legal? Pega o tanto de horas que eu tenho disponível, divido pela quantidade de matérias, eu vou estudar 2 horas de cada por semana. O que vocês acham? Essa não é uma boa forma de dividir o tempo. Por quê? Reparem que inglês e informática é responsável por apenas 5 pontos na sua prova. Português são 20 questões de peso 2, são 40 pontos. Então você vai estudar o mesmo tanto de horas para uma matéria que você pode conseguir no máximo 5 pontos, do que de uma outra que você pode conseguir 40 pontos. Então o custo-benefício de estudar português é maior do que o de estudar informática e inglês. Então isso é legal você levar em consideração na hora de montar o seu quadro de horários, né? Na hora de você definir quanto de tempo você vai alocar para cada uma das disciplinas. O peso, a importância que essa disciplina tem no edital do seu concurso. Uma outra coisa também que a gente precisa observar é o seu grau de dificuldade. Como assim? Aquelas matérias que eu tenho mais dificuldade, eu preciso estudar mais. Aquelas matérias que eu já tenho uma certa facilidade, que eu já conheço, que eu já mando bem na matéria, eu posso estudar menos. Então, um sistema que eu gosto muito, e foi o que eu utilizei durante toda a minha preparação, é sempre levar em consideração esses 2 fatores. O peso, né, a quantidade de questões vezes o peso, então quanto de pontos que aquela matéria pode me dar na minha prova, e o grau de dificuldade que eu tenho nessa matéria. Sendo 1, uma dificuldade pequena, 2, uma dificuldade média e 3, eu tenho muita dificuldade. Então, no exemplo aqui, nós vamos colocar ó, que direito constitucional e administrativo, eu tenho uma dificuldade média, tá? Português, raciocínio lógico. Não, português eu tenho uma dificuldade baixa, 1. Raciocínio lógico, eu vou colocar que eu tenho muita dificuldade. Então, vai ser 3. Informática e inglês é tranquilo para mim, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Só o exemplo, tá, gente? Inglês para mim é a perdição, informática também. Mas aqui só um exemplo. E aí, como que a gente faz, então? Nós vamos multiplicar aqui, ó, a quantidade de questões, o peso e a dificuldade. E aí, eu vou ter assim, então, ó. Direito constitucional, então, 40. Direito administrativo, não, 20, né? 20. Direito administrativo, 20. Português, 40. Raciocínio lógico, 60. Informática e inglês, 5, tá? Então, eu multipliquei a quantidade de questões, o peso e a dificuldade. Sendo 1, pouca dificuldade, 2, uma dificuldade intermediária, 3, aquelas matérias que eu tenho muita dificuldade. Então, observem aqui que raciocínio lógico, embora ele tenha um peso menor na minha prova, né, são só 20 pontos disponíveis comparados com o português, que são 40, como eu tenho muita dificuldade em raciocínio lógico e pouca dificuldade em português, eu vou estudar mais raciocínio lógico do que português, tá? Então, isso é muito legal de levar em consideração esses 2 fatores. E aí, como que eu calculo, então, o tempo que eu vou dedicar para cada uma das disciplinas? É uma regra de 3 simples, tá? Eu somo isso tudo aqui, que vai dar 150. Aqui eu vou dar mais uma dica para vocês, que é definir esse tempo em pomodores e não em horas. Porque aí a gente já consegue mesclar
duas técnicas muito legais de organização do tempo, que é a técnica Pomodoro e os ciclos de estudo. Para quem não conhece a técnica Pomodoro, eu deixei um vídeo aqui na última terça-feira. É só clicar aqui em cima para assistir. Então a gente vai montar um ciclo de estudo hipotético, tá? De 20 horas, que vão ser 48 pomodores, e eu vou mostrar para vocês então como a gente vai montar esse ciclo. Então a gente já chegou à conclusão aqui dos tempos, né, da proporção, e a gente vai calcular agora a quantidade de pomodores. Então, ó, nesse ciclo que a gente está fazendo, vai ser um ciclo de 20 horas, que equivalem a 48 pomodores, tá? Como que a gente vai calcular isso então? Lembra que eu falei? Uma regra de 3 simples, tá? Deixa eu dar uma colada aqui, ó. Então, ó, direito constitucional e direito administrativo é o mesmo tempo, né? São 20 que a gente chegou à conclusão lá, né? Deu 20. Então, o que eu coloco? Ó, 150, que foi aquele total aqui, ó, tá? 150, esse total aqui que eu coloquei. 150 equivale a 48 pomodores. 20, que foi o que me deu aqui, vai ser x. E esse x, então, vai dar 6,4, tá? Que eu vou arredondar para 6. Então, direito constitucional e direito administrativo, eu vou estudar 6 pomodores, tá? Vamos pegar agora, então, inglês e informática. Inglês e informática, aqui no meu quadro, ó, foi 5, tá? 5. Então, eu venho de novo na regra de 3. 150 está para 48, assim como o 5 está para x, tá? Multiplica invertido. O x vai dar 1,6, que eu vou arredondar para 2, tá? Então, inglês e informática, 2. E agora, então, eu vou calcular português e raciocínio lógico. Então, ó, português, aqui no meu quadro, ó, português eu tinha 20 questões, peso 2 e a minha dificuldade era baixa, 1. Então, deu 40. Então, como que eu faço? 150 está para 48. Lembrem que a gente está calculando aqui não em horas, mas em pomodores, tá? 48 pomodores, que equivale, então, a um ciclo de 20 horas. 150 está para 48, assim como 40, né? Que foi que eu cheguei lá no português, está para x. Então, multiplica invertido, o x vai dar 12,8. Eu vou arredondar, então, para 13 pomodores, tá? Português, então, 13 pomodores. E aí eu vou calcular, então, o de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, a gente viu aqui, ó, que eram 20 questões, peso 1, mas é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, grau 3 de dificuldade. Então, eu cheguei em 60, tá? Vai ser a matéria que eu mais vou estudar aqui. Então, vai ser, ó, 150 está para 48, assim como 60 está para x. O meu x aqui, então, vai dar 19,2, que eu vou arredondar, então, para 19. E aí, então, eu já defini o quê, ó? Eu já defini as matérias que eu vou estudar e eu já defini quanto tempo eu vou dedicar para cada uma delas em quantidade de pomodores, tá? Para já ficar mais fácil a gente já conseguir usar as duas técnicas ao mesmo tempo. E agora eu preciso definir, então,
como eu vou... qual vai ser a ordem de estudo dessas matérias. E aqui é muito legal se vocês conseguirem sempre mesclar as matérias. Por exemplo, uma matéria mais teórica, português, os direitos, com matérias que são mais da área de exatas, raciocínio lógico, matemática financeira, informática. Porque o cérebro, ele se adapta melhor, ele reage melhor quando ele tem estímulos diferentes, tá? Se você estudar durante 6 horas só direito, além de ficar mais cansado, o seu rendimento vai ser menor, porque você vai perder a concentração mais fácil. Do que se você estudasse essas mesmas 6 horas, mas intercalando matérias diferentes. Português, contabilidade, direito, informática, aí inglês, raciocínio lógico, né? Estímulos diferentes, matérias diferentes, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos então montar o nosso ciclo de estudos, tá? Então aqui no ciclo eu coloquei direito constitucional, 6 pomodores, inglês, 2 pomodores, raciocínio lógico, 19, direito administrativo, 6, informática, 2, português, 13. E aí, então, eu recomeço o meu ciclo, ok? Para aquelas pessoas que vão prestar concursos com muitas disciplinas, por exemplo, os concursos da área fiscal, concursos da magistratura, né, que tem 15, 20 disciplinas, eu sugiro que vocês comecem com um ciclo mais ou menos de 5 ou 6 matérias. Depois que vocês já evoluírem bastante nessas matérias mais básicas, vocês vão incorporando outras, tá? Dá até para fazer o seguinte, depois que você já andou um pouco, né, com essas matérias mais básicas, você deixa esse ciclo, por exemplo, para terça e quinta e monta um ciclo de mais 5, 6 matérias novas que você vai rodar segunda, quarta e sexta, tá? Isso é muito legal, porque senão se a gente começa de uma vez com 20 matérias ao mesmo tempo, a gente acaba ficando muito perdido, tá? Isso não é legal. Principalmente se você tiver pouco tempo de estudo, porque aí você vai demorar muito tempo para conseguir fechar o ciclo e voltar lá naquela primeira matéria de novo. Ok?